Mas da onde vem a vontade? Passa pra ele. Assim, eu acho que muita gente já tentou explicar, né, essa pergunta. Inclusive, quando a gente tenta entender um pouco da história da vontade, da motivação, etc., muitas pessoas descreveram, até o Nietzsche, né, descreveu isso como, né, a força potencial para você viver, para você sair. Então, muita gente que observa o ser humano percebeu que existe alguma coisa que nós não conseguimos entender e descrever por trás daquela matéria, né? Que existe ou energia, ou informação, ou o que a gente pode chamar, muita gente chamou aí de força motriz, de vontade, ou de acreditar. Inclusive, o próprio Viktor Frankl, né? Frankl, quando ele saiu dos campos, ele falou que uma das coisas que mais manteve ele vivo, né? Mais manteve ele com uma resiliência, foi justamente ter sentido na vida. E o famoso ter sentido na vida foi que ele tinha vontade de continuar, porque ele sabia onde ia parar, ele tinha um sentido, ele sabia que ia do ponto A para o ponto B, ele via um objetivo. Então, essa vontade, ao meu ver, eu poderia explicá-la como uma consciência, que a gente poderia usar uma consciência, ou uma espécie de subjetividade ou de experiência para fazer com que essas probabilidades sejam um pouco mais propensas para o que a gente quer. E quando a gente fala em probabilidade, isso estaria ao nível do átomo mesmo, né? Ao nível do átomo. Se a gente começa a fazer o zoom in, quando a gente chega no nível atômico, a gente tem a famosa física quântica, que uns odeiam, outros amam, mas eu acho que hoje ela é incontestável, né? A gente sabe que ela é um modelo bastante... um pouco muito próximo aí da realidade. Então, quando a gente começa a chegar no modelo atômico, nem exatamente a posição daquele átomo a gente vai ter certeza. É um conjunto de probabilidades que pode ser descrito pela equação de Schrödinger, e é um conjunto de probabilidades que a gente sabe que existem, né? Existe aí dentro dessas probabilidades um campo, mas a gente não sabe exatamente qual vai estar. Então, quando a gente coloca essa vontade, né, ao meu ver, é como se fosse uma informação integrada. É como se você usasse essa consciência para você conseguir induzir uma probabilidade maior de um resultado. E, óbvio, a gente não tem como prever isso em termos atômicos, mas, ao meu ver, se eu fosse explicar isso, se algum dia a ciência conseguir explicar isso, né, e talvez até os computadores quânticos consigam, o mestre Álvaro pode falar melhor pra gente desse aspecto, eu acho que a gente comprovaria que essa vontade mudaria essas probabilidades atômicas. E o conjunto dessas probabilidades te levaria para um lugar um pouco mais provável onde você apontou, né? Se você quer ir para o norte, tá com aquela vontade de ir para o norte, mas aquela vontade quase como uma força interna, ou que a gente poderia até chamar de fé, que a fé nada mais é do que o benefício de você poder duvidar sem se estragar, né? Sem você ter medo de duvidar, né? E eu não estou falando fé religiosa, é fé realmente que algo vai acontecer. Então, quando você coloca essa força de vontade para algum lugar, eu vou para o norte, eu tenho fé realmente, e quanto mais isso é verdade dentro de você, ao meu ver, você modifica um pouco a probabilidade dos eventos para que a gente consiga chegar no norte. Mas por que eu tenho vontade de ir para o norte, por exemplo? Por que isso despertou nessa hipótese? Aí é multifatorial, né? Eu não acho que dá para achar um motivo específico, né? O porquê você tem vontade. Isso aí pode ser multifatorial. Pode ser que você foi criado para aquilo e você acredita nisso. Pode ser alguma coisa religiosa que você realmente tenha fé de alguma coisa, né? Pode ser algum evento histórico, pode ser sua memória, pode ser que você despertou por algum motivo, pode ser que você se inspirou em alguém do teu lado. Eu acho que isso é multifatorial. Eu não consigo ver um motivo único. Uhum. Mas a vontade como um fenômeno biológico, por que o ser humano tem essa necessidade de tentar moldar essas probabilidades para o que ele apetece? Ao meu ver, não é o ser humano. Ao meu ver, é toda a forma, inclusive, de matéria. Essa vontade, ao meu ver, ela é elementar à matéria. Essa vontade que eu chamei de consciência, né? E é a vontade justamente de você aumentar a probabilidade de cumprir a sua missão. Isso não é só o ser humano. O ser humano tem 1000 missões, né, em termos de vida, mas a biologia tem uma missão, né? Uma bactéria tem uma missão. Então, a probabilidade de você conseguir cumprir a sua missão, você usa essa vontade, né? Isso seria talvez quase
inerente àquela biologia, né? De você ou continuar vivo primeiro, né? Continuar vivo. E segundo, você deixar um legado aqui. Então, essa é uma vontade biológica. Isso você não precisa ensinar para um cachorro que ele precisa reproduzir. Você não precisa ensinar para uma árvore que ela precisa espalhar os seus frutos. Essa é uma vontade inerente daquela matéria. E quanto mais integrada a informação... Porque o que é informação? Né? A gente está falando... Bom... A gente está falando da matéria elementar. Na matéria elementar existe uma informação, justamente, que a gente poderia chamar até essa informação de uma certa consciência, se ela é uma informação integrada. O que é uma informação? Né? Uma informação é algo que te dá uma probabilidade maior de cumprir a tua missão. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui uma cara e coroa, tá? E eu tenho uma moeda, uma cara e coroa. E eu tenho aqui um dado, né? Se a gente for comparar, se eu joguei a cara, deu coroa, eu tenho menos informações aqui do que se eu joguei o dado e deu 6. Por quê? Se eu joguei o dado e deu 6, eu sei que não deu 5, eu sei que não deu 3, eu sei que não deu 4, eu sei que não deu 1. Tem uma porção de informações que eu tiro na valhada de Hougham. Eu tirei essas informações e sobrou o 6. Ou seja, eu retiro muitas probabilidades para eu ficar com uma. Eu tenho muito mais informações nesse dado do que nessa moeda que eu tenho simplesmente um bit, né, de informação. Eu tenho ou cara ou coroa. Se der cara, não significa muita coisa, né? Você só eliminou que não deu coroa. Então, a informação é como se você lapidasse o número de informações para que você cumpra algum propósito, né? Uma informação, você sabe que existe um futuro de várias probabilidades. Quanto mais informação você tiver, você tira mais probabilidade e deixa menos probabilidade. Isso seria informação. Então, cada molécula, cada átomo, ela leva uma informação. E conforme esses átomos começam a se unir, é como se essa informação, se ela puder formar um sistema integrado, onde a gente tenha trocas, né, de tanto feed-forward, feedback, trocas de informações, a gente criou ali um mini estado integrado de consciência. Então, quando você compara isso com uma matéria elementar ou um ser vivo elementar, existe uma necessidade ali daquela informação ficar e de você passar isso para frente, né? Isso é inerente a qualquer ser vivo, você deixar o ser existindo e reproduzir. Então, da onde vem essa vontade? Nos seres humanos, a gente tem uma questão muito complexa dessa vontade, porque a gente já ficou extremamente complexo com trilhões de células, trilhões de bactérias. Então, o nível de informação integrada no nosso cérebro com 86 bilhões de neurônios, inimaginável. É muita informação integrada. Mas se você pegar isso e levar para uma bactéria, que poderia ser um ser vivo simples, você também, além disso, você já tem muitas informações ali. Porque as informações estão nos átomos. Então, uma bactéria tem muitos átomos. Então, até uma bactéria, para você estudar essas informações integradas, você precisava de muitos bits de informação, né? Então, ou seja, resumindo, toda a forma elementar, ao meu ver, isso é uma visão que a gente talvez não consiga comprovar hoje, né, pela ciência, mas ao meu ver, justamente isso é a essência do panpsiquismo. É você ter uma psique na matéria elementar. Então, ao meu ver, essa informação, ela vem antes da matéria. A matéria se materializa depois dessa informação. Deu para entender mais ou menos? Uhum.